Econômico. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge. Eu sou cristão. Hoje eu estou falando como um representante aqui do Homens que Oram. Dou graças a Deus porque minha mulher está acordada desde 2 horas da manhã para fazer uma blusa para mim, só porque eu pedi para, porque era especial para mim. Estar aqui é especial para mim. E hoje eu vim trazer uma palavra que tocou meu coração nos dias desses. Estava conversando nas nossas leituras aqui e eu ouvi um amigo nosso aqui, o Thiago Noronha, falando sobre imigração. É, e quão forte é esse tema para mim. Surgiu a oportunidade de falar sobre. Então cá estou, né? O nome da minha apresentação hoje é O sofrimento não vai te parar. Deus está gerando autoridade em você. É, quem quiser depois dar uma olhada nessa, eu fiz uma apresentaçãozinha, depois vai estar disponível no YouTube. Eu vou deixar também aqui no Instagram essa apresentação gravada, mas vai estar lá no YouTube, vai ter PowerPoint. Então eu sugiro que você vá lá, que você conheça esse esse canal para a gente conversar. Hum. É, o meu tema, só tentar passar aqui. E a base do meu tema está escrita em 2 Coríntios, capítulo 11. Tá? Eu vou ler aqui pra gente. Não sei se alguém consegue ler, mas eu consigo. Eu deixei tudo organizado para eu conseguir ler. Eu vou ler aqui para mim rapidinho, para poder também sair no Instagram. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao 32. A leitura é um pouquinho longa, então eu vou tentar fazer rapidinho, tá bom? A palavra diz: Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo. Do contrário, recebei-me como tolo para que me glorie um pouco. O que digo, não, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face. Para a vergonha minha o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo tolamente. Eu também sou ousado. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São a semente de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas guardou a cidade dos Damascenos com uma guarnição, desejosos de me prender. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Essa passagem aqui, ela traz Paulo numa situação, e Paulo estava numa situação, no mínimo, esquisita. É, o contexto aqui era, Coríntio era uma das cidades mais pomposas e tinha uma das igrejas mais bem firmadas financeiramente, uma cidade abundante, né? Só que quem subia para ministrar, necessariamente, a autoridade das pessoas estava vinculada ao poder aquisitivo ou ao poder de persuasão, ou quanto cobrava. Estava vinculada ao currículo, estava vinculada aos feitos, e Paulo, ele vem aqui demonstrar o porquê que ele merecia, ele veio defender a ideia de que ele merecia sofrer não, subir ao púlpito para pregar. E ele faz uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. A autoridade dele, ele forja a autoridade dele para subir, para falar no tanto de sofrimento que ele passou por Deus. Tá? E é sobre isso que eu venho falar hoje. Existem fases na nossa vida em que parece que tudo ficou mais pesado. E para muitas pessoas, a vida, especialmente da imigração, é exatamente assim: pesado, cansativo, silencioso, muitas vezes solitário. É a espera de uma resposta, né? É o medo, é o tempo, o limite do prazo, é a insegurança financeira, é a saudade de casa, é a sensação de ter deixado tudo para trás sem ainda conseguir tocar, sem conseguir pôr os dedos plenamente naquilo que Deus prometeu. Quando essa passagem eu estou pegando de uma ministração, isso não é coisa da minha cabeça, veio logo depois que eu me predispus a fazer essa ministração, foi a próxima pregação que eu vi, assim, né? E quando eu olhei essa parte, 2 Coríntios 11, eu vi Paulo fazendo algo assim fora do comum. Ele poderia apresentar todos os resultados dele, os milagres, os feitos, as conquistas, mas ele escolhe apresentar as suas marcas. Aqui, ó, as dores,
os açoites, os naufrágios, as perseguições. A mensagem dele foi muito clara. No reino de Deus, a autoridade nem sempre é revelada pelo que você conquistou, mas muitas vezes pelo que não conseguiu te quebrar. E isso fala muito profundo comigo. Muito. Porque quem vive fora do seu país sabe o que é atravessar processo sem ter o controle de tudo. Sabe o que é depender de respostas que não vêm no tempo que a gente quer. Sabe o que é lutar para permanecer emocionalmente firme, enquanto tudo ao teu redor parece totalmente instável. Sabe o que é sorrir por fora, mas por dentro está cansado. Sabe o que é sentir que a vida entrou num lugar de prova, de pressão e de silêncio. Mas essa palavra que, que eu li vem ensinar uma coisa poderosíssima, poderosíssima. O sofrimento não é necessariamente sinal de abandono. Muitas vezes é a ferramenta da forja, é a ferramenta da formação. Paulo não nasceu pronto, ele foi moldado no processo. Antes de viver a plenitude do chamado dele, ele passou por confronto, por cegueira, por preparação, por anonimato, por perseguição. A grandeza do que Deus faria na, por meio dele passou por várias estações, muitas delas ocultas aos olhos das pessoas que estavam vivendo com ele. E trazendo isso para o contexto da imigração, muitas vezes, muitas pessoas vivem exatamente essa estação, a estação escondida. Eu posso falar por mim mesmo, tá? É, dia de sábado em ministração a gente tem algum tempo, então eu resolvi colocar aqui e fazer um contexto, né, de mim mesmo. Eu sou o caçula de três filhos, de uma mãe divorciada que criou sozinha na batalha. Eu achava que sabia quem eu era. Eu achava que eu sabia o que eu tinha. Eu achava que eu sabia as respostas para minha vida. Essa é a história de um moleque do Aleixo, né? Que não teve mais do que ele tinha no dia presente. Não tinha herança, não tinha. Só tinha aquele dia e aquilo lá, né? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou nascido e crescido em Manaus, o famoso interior do Brasil, né? Dentro da floresta amazônica. Eu cresci em uma época de transição cultural. A internet de escada, ICQ, Mirk, esperar até de madrugada no final de semana para pagar só um pulso para poder ficar na internet na ligação. Desde que eu me conheço por gente, eu estudei no Instituto Batista Ida Nelson, colégio que tinha hora cívica e no próprio, como o nome diz, você é apresentado, eu fui apresentado à matéria religião no currículo escolar, né?
Eu fui criado cantando Leão de Judá, mas em algum momento eu me separei desse ambiente. Depois da formatura dos meus irmãos, minha mãe e um grande tio meu, o saudoso Bibi, entenderam que tinham capacidade de prover para mim a melhor escola da cidade, que era o Lato Senso, né? Foi apartado do culto, foi apartado do coro da escola de Nelson, foi apartado do canto das peças de muitos dos meus amigos. Eu não tenho o que reclamar, tá? E não entendo que isso é uma reclamação. É, a mesma indefinição que veio com aquela mudança foi um dos fatores que me colocou onde eu estou hoje, né? Então, eu só tenho que agradecer as escolhas que as pessoas fizeram por mim quando eu era criança. Eu passei milagrosamente em todos os vestibulares que eu fiz. E quando eu falo milagrosamente, assim, só para vocês entenderem, eu estou falando do topo da lista dos vestibulares mais concorridos, sendo um underdog, um- uma aposta quase que certa que ia falhar, né? O que não estudou. Eu passei em três vestibulares diferentes do nada, né? No meu colégio havia uma clara divisão dos grupos entre as próprias salas, né? O terceiro ano ele é dividido assim. A turma 321 era a NASA. A 322 era o nem fede, nem cheira. E a 323 era a escória, né? E aí era engraçado, porque eu era da 322. Eu nem fedia, nem cheirava, mas os resultados vieram, né? O mais engraçado foi ouvir da professora de redação, a Aurelígia. Algum dia eu sei que esse vídeo vai chegar nela, ela vai rir comigo, porque ela sabe que isso aconteceu. Uma grande amiga até hoje. Incrivelmente, um dos poucos caras na escola inteira que tirou 10 na redação do vestibular foi o Jorge. Aí todo mundo olha para trás, lá no fundão, quem tá? O bagunceiro, o, o moleque, né? Explicação zero. Zero total, né? Eu nunca tive um resultado daqueles, né? Eu entrei no direito por conta de uma brincadeira com a minha mãe. Eu já tinha minha vaga garantida no curso que eu queria. Eu queria ser engenheiro, né, na época. É, eu queria, mas do nada o direito começou a se encaixar, né? Elogios nas respostas, en- entre umas loucuras e outros professores te colocando em lugares que eu nem imaginaria estar, né? Mas a parada ficou séria quando eu tive que escolher entre a faculdade que eu queria, né, que era a engenharia. O meu sonho era montar robô, né, em 2006, né? É, mas eu fui dragado, incrivelmente, pro direito. Enquanto se viam portas fechadas onde eu havia escolhido, haviam portas abertas onde, do nada, só acontecia. Veio o maior entreposto na vida do bacharel de direito, a prova da OAB, né? Com muito esforço, com um apoio massivo de várias pessoas, eu passei mesmo antes de acabar a faculdade. Era a primeira vez que você podia fazer aquilo. Uma das provas com o maior índice de reprovação já vistos na história. Até o engraçado que eu fui rememorar isso, eu abri
Um blog, ele falava exatamente isso. Eu acho que eu até esqueci de passar aqui o meu slide. Deixa eu tentar passar aqui, porque eu botei a foto. Aqui, ó. Estatística do exame da ordem de 2010.3. Reprovação recorde. É, foram 11% das pessoas foram aprovadas naquele exame. 11%. E eu tava lá, né? Mais uma vez, aplicação zero. Ah, quem passou? O Jorge, o menino lá do Wi-Fi via Cipó de Manaus. Eu não sei como tá hoje, né? O exame da ordem, eu não acompanho, parei de acompanhar, mas com certeza continua muito difícil. Do escritório que montamos, eu fui o único que começou sem ninguém por trás, né? Eu tive sócio filho de diretor, sócio filho de superintendente, sócio filho de juiz, e eu era só eu, né? Eu fui o único que resistia às tormentas e até hoje estou na advocacia. Em determinado momento, a parte financeira começou a funcionar para mim. As coisas começaram a andar. O escritório era pequeno, mas eu nunca tive marketing. Nunca tive rede social. A minha vontade era de ajudar pessoas. E isso sempre me movimentou. Eu resisti às intempéries. Meus amigos da faculdade hoje são funcionários públicos dos mais diversos cargos. Assim, só tem gente abençoada lá, né? Meus sócios, meus ex-sócios hoje são diretores, delegados federais, e eu sou só o Jorge, o advogado. Eu resisti. Eu preferi a volatilidade da vida sem um piso salarial ou uma garantia, mas também sem um teto. Essa foi a minha escolha, né, na época. Com essas escolhas e algumas pessoas que entraram na minha vida, eu também abriu-se a oportunidade de não ter barreiras geográficas. Como hoje é, eu tenho algum tempo para falar, eu me permiti abrir esse contexto todo. Então, cá estou eu, morando no exterior. Imigração, o nome. E para quem acha que morar na Flórida, poder ir para Disney ou para Universal todos os dias, se quiser, é um sonho, meu irmão, tira. Tira o cavalinho da chuva, sabe? Poder comprar livremente produtos que custam um rim aí no Brasil, ter na garagem o carro que custa milhões de reais no Brasil, tira o cavalinho da chuva, mano. Você aprende uma coisa: vai ter sofrimento, tá? Vai ter sofrimento. É muito lindo, é muito belo, vir para os Estados Unidos como um turista, tá? E não se engane, não tente ver com outro viés isso. Todas as pessoas querem te agradar quando tu vem aqui como turista, tá? Todo mundo vai se esforçar para você ter o que você quer. Você é um cifrão, um produto. Existe interesse em te agradar, tá? Experimenta ser um competidor deles. Experimenta ser um imigrante. As portas, olha, começam a se fechar. Você perde a sua rede de contatos. Você perde os seus amigos. Você perde a sua família. Você perde ajuda.
essa recolocação ela não é só física, ela é psicológica. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sempre fui acostumado a ser rodeado de pessoas, de nos mais variados ambientes. Costumavam dizer que eu nunca passava despercebido nos lugares, né? E não é só porque eu sou alto, não é porque geralmente tinha alguém que eu conhecia, né? Na vida do imigrante, sabe como é que é? Eu vou dar um bom exemplo. O advogado que está fazendo a sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, pela internet, pela manhã, que sai com um resultado fenomenal, que todo mundo liga para ele falando, cara, que resultado, que resultado, irmão. É a mesma pessoa que ouve uma professora americana com um terço da tua experiência falar que os teus oral closing arguments são meia boca, na média, né? O cara que dava aula volta para o banco do estudante, que toda a sua experiência do direito mais te atrapalha do que te ajuda na tua caminhada, né? O cara que teve sempre a força do braço e o planejamento financeiro, aprende a orar por ajuda, por provisão. O cara que sempre ajudou pessoas a não serem enganadas é enganado. O cara 100% independente aprende sobre dependência. O cara aprende que deserto é lugar de processo, mas também é terra prometida. O estalo vem quando a gente entende que a saída do ambiente, por mais incrível que pareça, na verdade é proteção, tá? O mundo jaz no maligno, é isso que a palavra diz, né? Mas você só entende que Deus te traz para outra terra porque você estava desatento. Você não conseguia ouvir e discernir a voz dele no lugar onde você estava. Então, eu posso dizer que foi assim comigo, né? Mas não vou falar que foi fácil compreender, porque não foi. Tá? Identidade, intimidade não se forjam do dia para a noite, não, né? Existe persistência, existe consistência. Acordar boa parte de 917 dias em um horário inóspito, difícil, mas que depois você entende que é o maior privilégio que existe. Sua vida muda. A verdade é que a palavra fala coisas simples, mas que dependem de muita persistência. É isso que eu entendi, né? Em Romanos, Paulo ele fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas as barreiras na imigração parecem intransponíveis. Intransponíveis. O cara que passou em todas as provas que fez na vida reprova por 2 vezes. Na prova da OAB dos Estados Unidos. O cara que dirige 15 anos no Brasil tremeu para fazer a prova de direção nos Estados Unidos. O cara que aprendeu a fazer valer o direito alheio no Brasil se viu enganado por consultores, se passando por advogados de imigração e teve que aprender e pedir capacitação de quem? De Deus, para fazer pelas suas mãos o seu processo imigratório. Você sabe quem é, sabe o que carrega.
a partir de um determinado momento, sabe o que Deus falou, mas o ambiente ainda não reconhece. Seu valor não está plenamente visível. Tu não consegue olhar com os olhos. E isso vai te diminuindo, sabe? Sua história parece interrompida. Sua identidade profissional, emocional, espiritual parecem desorganizadas. Só que o céu não enxerga como a terra enxerga. E voltando, né, voltando aqui para a passagem que eu li no começo, em 2 Coríntios, é, como eu falei no começo, Corinto era uma cidade marcada por status, aparência, influência, eloquência, validação humana. E a crítica de Paulo nascia justamente daí. Ele não se encaixava no modelo de sucesso que aquele povo admirava. Isso também acontece com a gente na imigração, porque a imigração mexe com a vaidade humana. Tem gente que no país de origem era reconhecida, estabelecida, respeitada, influente e, e de repente se vê recomeçando, sem palco, sem título, sem rede de apoio, sem segurança, sem o domínio da língua, sem o mesmo status. E é nesse ponto que Deus trata o coração. Porque no reino de Deus, ele não constrói primeiro a imagem, ele constrói a substância. Deus não está preocupado apenas em te colocar em uma nova terra. Ele está preocupado em formar em você um novo nível de fé, de dependência, de perseverança, de autoridade espiritual. A imigração, para muitos, não é só uma mudança geográfica, não. É uma fornalha de formação. É um processo que você aprende a depender de Deus quando o advogado não responde, quando o documento atrasa, quando a porta profissional não se abre, quando o dinheiro aperta, quando o medo visita, quando a saudade pesa, quando a sensação de invisibilidade machuca. Só que é exatamente aí que a palavra ecoa. Se você está sofrendo com a imigração, Deus está elevando a sua autoridade. Isso não significa romantizar a dor, não, tá? E eu não estou romantizando absolutamente nada aqui. Não significa dizer que sofrer é bom, igualmente, né? É um absurdo um moleque chegar aqui e falar isso. Significa, na minha humilde opinião, dizer e entender que Deus não desperdiça sofrimento. Eu acho que esse é o marco, né, do que eu venho falar. O sofrimento da imigração pode estar gerando em você dependência verdadeira em Deus, identidade tratada no secreto, resistência espiritual e um testemunho, mas um testemunho de peso, né? Quando eu falo em dependência verdadeira de Deus, eu quero dizer que quando tudo era previsível, talvez você nem orasse, porque tu estava no controle. Hum. Agora, hum, se tu não entregar o controle, tu vai endoidecer. Só Deus pode sustentar você.
E é isso que quer dizer dependência. Quando eu falo em identidade, talvez eu esteja querendo te mostrar que antes você sabia quem era pelo cargo que ostentava, pelo lugar onde andava, pelo reconhecimento que tinha. Agora, Deus está ensinando você a descobrir que é nele, mesmo quando ninguém mais valida você, mesmo quando a situação não te valida mais. Quando ele tira todas as validações, ele te mostra que a validação, na verdade, é ele, né? Quando eu falo em resistência espiritual, tem muitas lutas que não vieram para te destruir, vieram para te provar que você não quebra. Não é tão fácil. Não é tão fácil te quebrar. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? Não é fácil te quebrar. Há uma autoridade que nasce quando a crise bate, tá? E quando a crise bate e tu finca o pé, quando tu coloca, quando tu, quando essa semente ela encontra o solo e quando tu obtém raiz da identidade que eu falei, nem furacão te tira, nem furacão te arranca. Hum. E isso vem trazer o testemunho de peso. Hum. É engraçado porque eu venho falando sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o atual Testamento. E não estou aqui para ser nenhum teólogo, nem mostrar o que é a diferença do velho para o novo, mas sendo bem simples em encurtando, o Velho Testamento foi quando Deus falou para o homem o que ele deveria fazer. E o homem transmitiu para o papel. O Novo Testamento foi a partir da vida de Jesus, quando Deus se fez carne, né? E eu estou falando exatamente no dia da espera, né? Da transmutação da carne. E a partir daquele momento para frente, era quando se tudo teve um upgrade. Mas esse upgrade, como ele mesmo fala, que ele não veio para mudar a lei, ele veio para fazer valer a lei correta. E tudo se transmitiu por testemunhos de pessoas. Hoje a gente está no atual testamento. Você aí, você. Você é o testamento, o atual testamento. É você que fala, você que bate no peito e fala: Eu sou o atual testamento. Você que vai deixar o legado para as próximas gerações, falando sobre o Deus que fez os milagres. Assim como eu estou falando aqui agora, né? Um dia sua voz vai alcançar pessoas que hoje só conseguem ouvir alguém que já passou pelo vale. Quem nunca viveu certos desertos fala sobre teoria, mas quem atravessou fala com autoridade. No reino de Deus, cicatrizes não são motivos de vergonha, não. São as marcas
que você atravessou o que tentou te parar. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase difícil. Isso não é, é engraçado porque o tema é imigração, mas isso não é só sobre imigração, tá? Você pode tirar o contexto da imigração e colocar na sua vida. Faz parte. Então, eu tô falando porque é o que me toca, né? Talvez hoje você esteja vivendo uma fase difícil, né? Talvez haja atraso, medo, instabilidade, exaustão, dúvidas sobre amanhã. Mas essa palavra de hoje é para lembrar você de que o processo não cancela a promessa. O que está doendo hoje pode estar formando em você algo que status, dinheiro, facilidade, conforto jamais produziriam. O sofrimento está ensinando você a confiar, a perseverar, a depender, a se esvaziar, a amadurecer. E quando Deus concluir esse processo, eu tenho certeza, ele vai concluir. Ele não deixa ponta solta. Hum. Você não terá apenas um status, um documento, uma porta aberta, uma nova fase estabelecida. Você também terá uma autoridade que só nasce em quem continuou caminhando mesmo em meio à dor. Eu não estou falando que não vai doer, irmão. E nem falando que eu cheguei lá, tá? Eu tô falando o que eu ouvi de Deus para mim e hoje para mim isso basta. Então não despreze essa estação. Não se defina pelo atraso. Não meça o cuidado de Deus pela velocidade da resposta. Deus continua presente no processo. Deus continua presente no silêncio. Deus continua formando você nessa travessia. A imigração pode até ter te ferido em vários desses pontos. Teu problema pode até te ferido em vários desses pontos, mas ela, mas esses pontos não vão ser a palavra final na sua vida. A palavra final continua sendo a de Deus. E a palavra de Deus para essa fase é: isso não vai te quebrar, isso vai gerar autoridade. E quem acha que esse texto e que essa ministração e que essa fala é só sobre imigração, meu irmão, não se engane, como eu acabei de falar. Com as fases e as estações da vida são a mesma coisa. Cada uma tem sua intempérie. Cada um tem a tempestade própria. Mas aonde é que você está plantado? Essa é a minha pergunta. Amém? Vocês conseguiram ouvir aí? Eu fiquei falando sozinho esse tempo todo. Não é porque eu tô Deu esperando certo? tu terminar de Ah, eu tenho que parar dar a o. gravação, Ah, né? foi mal, perdão, mano. Eu esqueci que eu tava no controle.